Que a paz de Cristo esteja com vocês. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus com todos aqueles que através deste canal são alcançados, são abençoados, recebem uma palavra da qual Deus coloca no meu coração e eu amo compartilhar com vocês. No dia de hoje eu quero fazer uso da palavra de Deus que está no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Marcos, no capítulo 6, a partir do verso 1. Do verso 1 até o verso 6. Diz assim: E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este um carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Amém? Que Deus possa nos abençoar através da sua gloriosa palavra. Bom, nós estamos aqui, essa mesma passagem é dita pelo Mateus e também por Lucas, né? Naquilo que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, só João não fala. Então, é uma mensagem que, de alguma certa forma, foi notória aos discípulos. Porque Mateus, como discípulo, falou, Marcos, que ouviu de Pedro, também relatou, e Lucas, que também ouviu dos discípulos e das pessoas que estavam próximas a Jesus, também relatou isto no seu escrito, no seu evangelho. É notório que quando Jesus começou a ganhar uma certa fama, ele começa o seu ministério na Galileia e ele resolve voltar para a sua cidade natal, para Nazaré. Cidade não onde ele havia nascido, Jesus nasceu em Belém, mas cidade onde havia crescido, onde havia passado a sua infância, onde havia passado a sua adolescência, onde havia passado a sua juventude, e por que não dizer grande parte da sua vida adulta. Até os 30 anos, Jesus, aparentemente, morou em Nazaré. E esse texto até creio que deixa claro isso, né? Jesus provavelmente morava em Nazaré e trabalhava numa cidade próxima, maior, onde lhe exigiria o seu ofício de carpinteiro, uma cidade chamada Séforis, que foi refeita, reformada, reconstruída por um governador romano, né? Depois de ter sido destruída em uma sedição. Bom, essa atitude de Jesus, ela mostra a sua humildade, porque quando nós começamos a ganhar certa notoriedade, o ideal é que nós passamos a ir de lugares menores a lugares maiores. Isso funciona no secular, quando a pessoa começa cantando em barzinho e depois o sucesso vem, e aí vai para uma casa de show, e vai abrir o show de alguém, e depois essa pessoa já é a figura máxima do show, e aí ela já não, depois de um certo tempo, ela já não aceita cantar mais em qualquer lugar. Isso também acontece no meio evangélico, infelizmente.
Então, aquele cantor que você convidou lá no começo da carreira, aquele pregador que você chamou para ir lá na sua igreja, quando ele estava começando o seu ministério, ele vai, ele não exige oferta, ele vai por amor, canta por amor, prega a palavra, sua o sapato. Só que depois as coisas vão acontecendo na vida dele, Deus vai abençoando e as portas vão se abrindo. E aí aquele cantor que você chamou, quando você chama pela outra vez, ele já não pode ir mais, porque a sua igreja é muito pequena, porque a oferta já não atende às suas expectativas. Da mesma forma o pregador. Antes ele pregava e não cobrava nada. Agora ele está cheio de exigências, porque a coisa meio que lhe subiu para a cabeça. Jesus, quando começa a ganhar notoriedade, nós vamos ver isso na continuação desse capítulo, lá pelo versículo 14. Jesus, ele, em vez de ele procurar coisas grandes, ele se adequa às humildes. E é por isso que Jesus vai até Nazaré, cidade onde ele cresceu, como eu disse, para anunciar lá também o reino de seu Pai, o reino de Deus. E os discípulos, os 12, vão com Jesus e chegam a Nazaré. E quando chega o dia do sábado, dia onde o serviço na sinagoga ele acontece, né? Porque Nazaré está longe de Jerusalém, está na Galileia, então as pessoas não tinham condições de ir ao templo oferecer sacrifício a Deus, então elas ficavam e se adequavam à sinagoga. A sinagoga tem uma em cada cidade, e lá na aldeia de Nazaré tinha lá uma sinagoga onde as pessoas iam aprender sobre a Torá, onde se lia o livro de Deus e se explicava sobre as leis de Deus. E Jesus, como rabi, não oficial, mas extraoficial que era, ele vai até a sinagoga. Ele vai ensinar na sinagoga, como diz o texto. E as pessoas começam a ouvi-lo. A plateia está lá. Gente da cidade. Como é composta essa plateia? É composta por gente que conhece Jesus. Não o Messias, mas o Jesus, o filho de Maria. O Jesus, filho de José, filho do Zé carpinteiro. Ele mesmo carpinteiro também, como diz o texto. Né? Ele mesmo carpinteiro. Não é este o carpinteiro, diz o verso de número 3. Ele não fez a mesa lá de casa? Ele não construiu aquele guarda-roupa que eu pedi para ele? Fez lá o guarda-roupa tão bem feito? É ele mesmo? É a mesma pessoa? E eles começaram a indagar, começaram a fazer perguntas, né, entre si. Né? De onde vêm essas coisas? De onde que saiu? Como um carpinteiro, de repente, vira rabi? Alguém pode me explicar? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Bom, acredito que sábio Jesus sempre foi. Jesus era sabedoria encarnada. Mas de alguma forma agora Jesus ele está expondo, chegou a hora, o momento dele expor, dele compartilhar essa sabedoria. Talvez Jesus tinha essa sabedoria em si, mas vivia de uma certa forma mais discreta no meio dos seus, fazendo o seu ofício de carpintaria, mas sem muito destaque, porque o seu momento ainda não havia chegado. Aos 30 anos, quando ele é batizado pelo seu primo João Batista, aí sim, efetivamente, começa o seu ministério. E Jesus começa a aparecer para o mundo. Então, talvez por isso a pergunta. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Bom, até agora não havia acontecido nenhum milagre em Nazaré. Mas os nazarenos, ou seja, quem era de Nazaré, já sabia que esse Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria, o filho de José, ele já estava realizando alguns milagres. Já chegou ao conhecimento de todos o milagre da filha de Jairo.
Já chegou ao conhecimento de todos a mulher que foi curada do fluxo de sangue. Já chegou ao conhecimento lá em Nazaré, saiu lá no jornal, no portal de notícias de Nazaré, a libertação do endemoniado gadareno. Né? Já chegou ao conhecimento de todos, até mesmo de que Jesus já havia acalmado uma tempestade. Essas notícias correram, já chegaram a Nazaré. E eles se perguntavam: que Jesus é esse? Não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho de Maria, como eu disse? Né? Não falaram de José aqui porque provavelmente José, o seu pai, já havia morrido nessa época. Jesus já era órfão. Por isso que não falam. Mas falam dos irmãos. Irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas, irmão de Simão, 4 irmãos. E não estão aqui conosco as suas irmãs? Bom, se está no plural, que pelo menos Jesus tinha 2. Então, era uma família ali de no mínimo 7 pessoas. O pai morreu, a mãe ficou, Jesus, mais 4 irmãos, mais 2 irmãs. 7 não, 8 pessoas, né? 7 agora com José morto. Essas são as perguntas que eles fizeram. E, para completar, e escandalizavam-se nele. Jesus tinha se transformado, de repente, em uma pedra de tropeço. Não porque Jesus o era, mas porque as pessoas acabavam se escandalizando. As pessoas acabavam tendo dúvidas a respeito do que ele era. Porque agora o menino que cresceu com eles, na aldeia deles, de repente, esse menino agora está dizendo que é o Messias. Esse menino agora está dizendo que veio libertar a alma do homem. Esse menino agora veio falar de um reino de Deus que está sendo implementado na terra. De repente, esse menino agora fala sobre uma nova perspectiva, uma nova realidade, novos valores diante do povo. De repente, agora esse menino, que até pouco tempo atrás era menino e agora está barbudo, ele está dizendo que Jerusalém não é mais importante, nem Monte Gerizim. Agora o Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso escandalizou-os. E Jesus respondeu dizendo: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus para eles era, como o título dessa mensagem que eu dei, era o Jesus ordinário. Era o Jesus encaixotado. Era o Jesus dentro das expectativas miseráveis deles. Eles haviam crescido em Nazaré. Eles conheciam o seu povo, eles conheciam a cidade, a aldeia, conheciam cada família. E a família de José, pai de Jesus, era uma das famílias que ali morava em Nazaré. E era conhecido de todos. José, que Deus o tenha, homem bom, honesto. Maria, mulher piedosa, mulher que cuidou dos seus filhos, continuou labutando mesmo a morte do seu esposo José. Jesus, o primogênito, cresceu conosco aqui. E conosco cresceu seus irmãos. Tiago, José, Judas, Simão, suas irmãs estão aqui até hoje entre nós. Casaram aqui, formaram família aqui. Se estabeleceram aqui. E de repente esse Jesus que cresceu conosco, que comprava na venda,
que abria a carpintaria todo dia bem cedo, que atendia às nossas necessidades aqui. De repente esse Jesus, de repente ele diz que é Deus? Como assim? Escandalizavam-se nele. Jesus havia se tornado ordinário. Os olhos deles estavam acostumados e treinados a enxergar o Jesus carpinteiro, mas ainda não estavam habituados a ver o Jesus Salvador. E assim muitos de nós somos hoje. Estamos acostumados a ver o Jesus que resolve os nossos problemas. O Jesus que está sempre disponível para atender às nossas demandas. Mas nos esquecemos de enxergar o Jesus Salvador, o Jesus Deus, o Jesus digno de glória, honra e adoração. E a incredulidade deles foi tanta, eles limitaram tanto o jeito que eles enxergavam Jesus, ou eles limitavam a maneira como eles enxergavam a Jesus Cristo, que a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer ali obras maravilhosas. Versículo de número 5. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Jesus curou, ainda realizou alguns milagres, mas poucos. Não pôde fazer aquilo que em outras cidades se viu. E a resposta está no versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles. Eles não criam. Eles não conseguiam acreditar que o Jesus que cresceu nas ruas poeirentas de Nazaré era o mesmo Messias tão aguardado que os profetas um dia profetizaram lá atrás. Eles não conseguiam crer que um presente tão precioso estivesse embrulhado em uma casca tão simples como era Jesus. O carpinteiro. Jesus, o filho de Maria. Jesus, com a sua família. Jesus, que cresceu na periferia de Israel. Eles não conseguiam fazer essa ligação de que essa mesma pessoa poderia ser o Salvador do mundo, o Messias desejado. Que nós possamos ter cuidado, porque talvez em nossas igrejas nós estejamos limitando o poder de Deus, dizendo que Deus não pode agir em determinada situação ou circunstância, dizendo que Jesus tem mais o que fazer do que dar a atenção a algumas pobres almas, de que o nosso Senhor, ele está mais atento a atender às nossas demandas materiais, físicas e psicológicas, do que as nossas necessidades espirituais. Jesus veio para salvar a alma do homem. Jesus veio para morrer no lugar do homem e para que ele assim alcançasse a salvação. Para que o homem, como criatura, se reconectasse, se religasse com Deus, o Criador. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Essa é a importância. Então, quando nós vamos à casa de Deus, ou quando nós cremos em Jesus,
Nós temos que crer no Jesus certo, não no que a religião peça para que nós creiamos, não para que o outro possa pedir para que você creia, mas através da Bíblia, através da revelação sagrada, nós possamos crer em Jesus, filho de Maria, sim, carpinteiro, sim, mas Salvador do mundo, bendito seja o nome do Senhor. Aquele de quem os profetas falavam. É esse o Jesus em que nós cremos, bendito seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Se Jesus, ele era impedido de realizar obras maravilhosas, pelo menos na parte de ensino, ele não era impedido. Então ele ia e ensinava. Ensinava a palavra de Deus. Ensinava o caminho do Senhor. Ensinava sobre o reino do seu Pai, o reino de Deus. Para quem sabe, através do ensino, através da palavra, através das escrituras sagradas, se pudesse despertar nos seus ouvintes a fé, para que eles pudessem crer que Jesus era muito mais do que o filho de Maria, de que Jesus era mais do que um carpinteiro, de que Jesus era aquele de quem os profetas falavam, era de quem aquele Deus um dia o Pai prometeu que pisaria a cabeça da serpente, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o Deus em que nós cremos, esse é o Jesus em que nós servimos. O nosso Jesus, ele não é ordinário, mas o nosso Jesus, ele é extraordinário. O nosso Jesus vai além de qualquer expectativa. O nosso Jesus supera todos os nossos limites. Ele vai além da nossa compreensão. Ele vai além do universo. Ele vai além daquilo que nós podemos esperar ou pedir. O nosso Jesus, ele é muito maior do que isso. E para que ele realize os milagres dele em nossa vida, nós precisamos acreditar em seu poder. Nós temos que acreditar nesse Jesus poderoso. Nós temos que acreditar nesse Jesus que vai além das nossas expectativas. Porque quando nós não temos mais para onde ir, para onde fugir, ele é o nosso socorro, ele é o nosso abrigo, ele é o nosso galardão, bendito seja o nome do Senhor. Que esse Jesus poderoso, todo-poderoso, seja o Jesus em que você crê, que eu creio, que a igreja crê, para que nós possamos ver as obras maravilhosas, os milagres maravilhosos, que ele ainda pode fazer, porque Jesus não mudou, quem mudou fomos nós. Jesus ainda é o mesmo. Que esta palavra possa ficar guardada em seu coração e que você possa ter um dia abençoado na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.